Olá, gente! Voltamos então com mais um pouquinho das orações, né? Hoje nós vamos ver orações subordinadas adjetivas. Essas são bem simples, né? Eu escrevi aqui pronomes relativos porque elas são iniciadas por pronomes relativos. Então, antes de eu explicar quais são e o que são orações adjetivas, eu vou falar um pouquinho dos pronomes relativos. Os pronomes relativos, eu tenho o que, eu tenho quem, eu tenho qual, eu tenho onde, cujo, cuja, cujos, cujas, né? E aqui o que, o quem, o qual, eu posso colocar as preposições de, tipo de que, de quem, do que, do qual, o que, o qual, os quais, tá? O qual, os quais, a qual e as quais, tá? Há uma variação acrescentando essas preposições, certo? Observando então a primeira oração subordinada adjetiva, porque nós só temos duas. Elas se chamam explicativa ou restritiva. Vou colocar primeiro para vocês aqui uma explicativa. Esse é o jovem, vírgula, de quem lhe falei. Observem vocês que aqui eu utilizei a preposição, porque eu falei de alguém, né? Eu sempre faço essa pergunta para o verbo. E aí eu necessitei da preposição. Pronome relativo aqui, iniciadinho por preposição, e ela vem separada por vírgula. Por isso ela é chamada de explicativa. Mas é claro que o motivo não é só esse, né? Eu estou explicando qual é o jovem especificamente, que é este jovem aqui. Este é o jovem de que lhe falei. Dos jovens em geral, eu estou explicando que esse é o jovem, tá? Na restritiva, cuja diferença básica é não possuir vírgula, eu posso dizer: esta é a casa onde moro. Observem que não é qualquer casa. Eu iniciei aqui também por pronome relativo e estou me referindo à casa, né? Onde moro é esta casa e não utilizo a vírgula. Normalmente, gente, nas gramáticas principais, a gente percebe que há uma linha tênue entre a questão do explicativo, eu estou explicando alguma coisa, ou eu estou restringindo. Aquela casa única. O jovem poderia ser, eu poderia estar falando no meio de jovens em geral, estar falando daqueles jovens. Por isso eu estou explicando num caso e no outro eu estou restringindo. Não esquecendo, gente, que as orações subordinadas adjetivas são apenas duas e sempre iniciadas por pronomes relativos, ao contrário das subordinadas substantivas, como nós vimos numa outra aula em que nós vimos que elas começam pelas conjunções integrantes, principalmente a conjunção que e se. Só vou falar rapidamente uma questãozinha básica, que é a função sintática do pronome relativo. Vou falar muito rapidinho nessa frase aqui. Esse é o carro que comprei, tá? Quando vocês ouvirem falar da função sintática do pronome relativo, só para vocês lembrarem um pouquinho disso, lembrem-se vocês que ele pode ter todas as funções. Ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito. Vai depender tudo da pergunta que eu vou fazer ao verbo. Observem isso. Esse é o carro que comprei. Eu comprei o quê? Um carro. Certo? Então, eu faço uma pergunta para o verbo. Já que eu comprei o carro vai ser o meu objeto direto. Nesse caso, automaticamente, esse que vai ter a função sintática também de objeto direto. Um outro caso, por exemplo, é quando se eu disser assim, por exemplo, esse é o carro de que gosto. Eu vou perguntar, eu gosto de quê? Perguntei com preposição. Automaticamente, nesse caso, o carro seria um objeto indireto. Então, o meu pronome relativo teria função sintática também de pronome relativo
função sintática também de objeto indireto, ok? Essa parte de função sintática do pronome relativo, eu vou voltar numa próxima aula, dando um exemplo de cada um. Eu só passei essa dica rapidinho, que é para a gente não esquecer que nessa questão aí dos pronomes relativos, ainda temos essa parte da função sintática desses pronomes, ok? Espero ter ajudado. Até a próxima vez. Tchau.